Todos com a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a este encontro memorável. Pode se sentar, fiquem à vontade. Encontro memorável não é só com o grupo Restaura, mas com a pessoa mais importante que está aqui neste lugar, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus. E isso é motivo do nosso coração se encher de alegria, se encher de temor, de reverência por quem Ele é. E a palavra dele diz que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço presente. Jesus está aqui, o Rei de toda a terra. Ele se agrada de estar no meio do seu povo, de habitar entre os louvores da sua igreja. Ele se importa com cada um de nós. Como o irmão Juliano falou, né? O inimigo tenta nos envergonhar. Eu estava descendo do carro, fui pegar as coisas e o carro estava estacionado na frente de um buraco. Eu já pisei no buraco, quase caí. Eu falei, sai, inimigo, você está querendo me envergonhar? Aqui não. Levar um tombo de roupa branca não é brincadeira, né? E nós não combinamos nada, mas eu vou ler o Salmo 37 aqui, com que o pastor citou, o irmão Juliano citou aqui no começo do culto. Quero que você abra sua Bíblia lá no Salmo 37. E eu quero falar um pouquinho sobre pedidos sobre o coração de Deus, segundo o coração de Deus. Quem aqui tem pedidos ou sonhos ou desejos para a sua vida? Quem aqui tem sonhos, desejos, pedidos que às vezes você está buscando em oração? E muitas vezes parece que esses pedidos, esses desejos, esses sonhos estão atrasados, estão demorando. E eu quero meditar um pouquinho com você nesta noite que pode ser que esses pedidos não estejam alinhados com o coração de Deus. Às vezes nem é o pedido que não está alinhado, mas é o seu coração. Porque todo o Evangelho, toda a Bíblia, ela trata do nosso coração, do nosso homem interior. Porque quando o nosso coração ele se alinha à presença de Deus, à vontade de Deus, os nossos pedidos eles são atendidos. É um engano achar que Deus ele já reservou, já escreveu tudo que vai acontecer na sua vida e Ele vai te entregar isso de goela abaixo e você vai ter que aceitar. Deus não é assim. Ele quer fazer a sua vontade aqui na terra, mas Ele conta com cada um de nós e Ele planta desejos e sonhos nos nossos corações que quando a gente alinha a nossa vida com a vontade de Deus, é o prazer do Senhor realizar esses sonhos. Mas às vezes, quando parece que está tudo travado, aí você se questiona, será que isso que eu estou desejando, sonhando ou pedindo é a vontade de Deus? Por que não está acontecendo isso que eu estou desejando, sonhando para a minha vida, para a minha família? E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. Então, a primeira pergunta que eu quero trazer como resposta aqui o Salmo 37. Como que devem ser os seus pedidos, segundo a vontade de Deus? E vamos lá, ler o Salmo 37. Começa dizendo assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Olha a resposta. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal.
pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Amém? Então olha a resposta. Muitas vezes o seu coração ele não está alinhado com a vontade de Deus. E qual que é o sintoma disso? Como que eu sei que se eu venho na igreja, eu busco? Às vezes você está vindo aqui todas as 5:30 da manhã, que semana após semana, fazendo suas orações, e você não vê a resposta. Ou às vezes você está buscando muito, já passou anos, lê a Bíblia todos os dias e ainda não consegue entender. Mas existe uma chavinha aí dentro do seu coração que ela precisa ser virada nessa noite, no seu entendimento. Traga isso no seu entendimento. Olha o sintoma de quem não está alinhado com a vontade de Deus. Aliás, vir à igreja, orar, até mesmo ler a Bíblia, fazer protocolos religiosos, não significa que nosso coração está alinhado com a vontade de Deus. Porque a Bíblia ela se trata de coração. É sobre o que nós somos, o que nós pensamos, o que nós sentimos diante de Deus. E diante de nós mesmos. E o sintoma disso, diz aqui logo no começo do texto: não se aborreça por causa de homens maus e não tenha inveja dos perversos. Este é o sintoma, é um sinal de que o seu coração não está alinhado com a vontade de Deus. Porque quando o evangelho chega na sua vida, quando Jesus ele chega no seu coração, a primeira coisa que ele desfaz é a inimizade entre você e o seu próximo. Porque a Bíblia diz que quem conhece a Deus, ele ama os outros. Ele tira do desejo do seu coração o bem para o seu próximo. Este é do que se trata o evangelho. Quando o evangelho chega ao coração de alguém, a primeira coisa que Deus faz é reconciliar. O evangelho é sobre reconciliação. Não existem barreiras entre nós quando a palavra de Deus purifica o nosso ser. A primeira coisa que sai, o mau sentimento, é da inveja. Porque quando eu invejo o meu irmão, eu estou dizendo que eu não confio em Deus, que Deus não é suficiente para atender as minhas necessidades. Quando a inveja é, como diz lá em Provérbios, quem pode suportar? Ela é como apodrecer os ossos, é como ter um câncer que te põe numa cama e derrota a sua energia, a sua saúde, a sua vida. É isso que a inveja causa no coração do homem. Uma derrota tão grande que ela te afasta, primeiramente, uns dos outros, depois você de você mesmo e depois você do Senhor. E aí você pode passar 10 anos, 20 anos, orando, buscando, lendo, mas se você não abrir o seu coração para derrotar os sentimentos que te fazem uma nova criatura em Cristo, os seus pedidos jamais vão ser atendidos. E alimenta-se o ciclo da inveja. Por quê? Eu olho para a vida da pessoa que está do meu lado e vejo ela prosperar. E aí eu começo a falar, mas por que está acontecendo com o outro e não comigo? Isso era para ser para mim e não para o outro. Olha só, isso é a inveja se manifestando. Quando você olha para a vida dos outros e acha que você deveria estar vivendo o que o outro está vivendo, você não está conseguindo tirar do seu coração os frutos. Jesus falou assim, que melhor coisa é dar do que receber. E é do tesouro do seu coração que o homem tira coisas boas e coisas más. Então, como que você pode derrotar a inveja? E dizer para você mesmo que você está plenamente confiando no Senhor. Porque ele continua o texto aqui. Olha, não tenha inveja. Você nem sabe o que a pessoa está vivendo. Você não sabe a história dela, não sabe a vida dela. Não seja superficial. Vamos sair desse patamar aqui e vamos para cá. Vem cá. Vamos se tornar profundos. Confie no Senhor. Quando eu confio no Senhor, eu não olho para que
aquilo que as pessoas estão vivendo, eu sei o que Deus tem reservado para cada um de nós. Quando você começa a confiar no Senhor, você vai trazer coisas do tipo: o que os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando você confia no Senhor, você começa a trazer as promessas que um dia Deus fez para cada um dos seus filhos. E você começa a confiar de que quando você se entrega ao Senhor, Ele tem alegria em atender os desejos do seu coração. Primeiro sintoma para derrotar a inveja: reconheça que ela existe dentro do seu coração. E como isso é difícil, meus irmãos. A Bíblia fala 365 vezes: não temas, não tenha medo, seja forte, seja corajoso. Corajoso não é só você entrar na frente de uma batalha e começar a metralhar alguém. Coragem é você ter coragem de olhar para dentro de você e reconhecer os seus pecados diante de você mesmo e diante de Deus. E depois diante das pessoas. Isso é o maior milagre. O maior milagre não é alguém vir aqui ser curado de câncer, de AIDS, não. É o homem se quebrantar diante do Senhor e reconhecer que é um pecador. Porque hoje as pessoas estão com corações obstinados. Todo mundo se acha muito bom, muito perfeito, muito agradável. Tá tão fácil ser confortável, que olhar para dentro de nós está tão difícil. E nós precisamos dessa coragem para dizer: Senhor, eu preciso de Ti, sonda o meu coração e afasta de mim os maus sentimentos. Às vezes isso não vai acontecer numa reunião simplesmente de um domingo, mas como o irmão falou, num relacionamento com o Senhor. Mas você precisa estar disposto. Você precisa fazer isso a partir de uma decisão. Porque quando o Senhor começa a te mostrar coisas que você nem sonhava que pudesse existir dentro de você, cada vez mais você vai ter que ter coragem e coragem de enfrentar isso. Isso é o processo que nos aproxima de Deus e onde os nossos desejos vão começar a se realizar. Quando nós conseguimos entregar e nos deleitar na presença e na vontade do Senhor. Aleluia. Essa palavra parece dura, mas ela é muito libertadora. Quando você se deixa, quando você se permite reconhecer os seus maus caminhos, não existe glória, não existe resposta, não existe deleite sem antes o caminho do arrependimento. Não existe avivamento, não existe fervor sem o caminho do arrependimento, sem o quebrantamento, sem o reconhecimento de que somos maus. Quando nós nos aproximamos da glória do Senhor e quando nós contemplamos o Senhor, nós vemos o quão Ele é santo, quão terrível e quão poderosa é a glória de Deus. Todos aqueles que contemplaram a glória de Deus ficaram aterrorizados, ficaram espantados com a pureza, com o brilho do Senhor. Ao mesmo tempo, foram atraídos para ela. Sabe por que nós ainda estamos aqui? Jesus nos chamou. E Ele ainda permite que nós estejamos aqui porque Ele quer manifestar a sua glória. Para que pessoas em estado de pecado sejam atraídos para a sua glória através das nossas vidas. E como que eu atraio pessoas para a glória do Senhor? Não é pregando num púlpito, não é cantando simplesmente, mas é vivendo uma vida onde os maus sentimentos, aquilo que nos separa de Deus e o pecado são eliminados da nossa vida, num processo onde nós nos entregamos ao Senhor e a glória dele começa a encher as nossas vidas e os pecados saem e nós entramos na presença do Senhor, de modo que as pessoas olhem para nós e elas são atraídas pelo amor de Deus, porque nós já estamos vivendo isso.
É para isso que nós estamos aqui, para que mais pessoas sejam atraídas para a glória do Senhor. Em princípio, a santidade ela causa um pavor, um espanto, mas depois ela começa a nos atrair, começa a atrair as pessoas para o Senhor Jesus. Que a nossa vida não seja somente de desejos egoístas, mas que a nossa vida possa atrair pessoas para a glória do Senhor. Sabe aquelas pessoas que a gente senta do lado e fala assim: meu Deus, parece que eu conheço há anos, que gostoso que é ficar do lado dessas pessoas. Ou quando você nunca viu a pessoa e tromba com ela e começa a conversar ali, você se identifica porque ela é cheia da presença de Deus, como se a gente já fosse amigos de muitos anos. Isso é o Espírito de Deus que faz. Amém? Glória a Deus. Não está acabando ainda não, tem mais. E vamos lá, por que Deus não atende os pedidos que parecem ser bons para nós? Às vezes nós estamos pedindo assim coisas boas para Deus, mas Senhor, salva a minha família, Senhor, tira o meu filho das drogas, Senhor, me dê um conforto para a minha família, uma casa, um carro. São esses pedidos, né, que as pessoas desejam aí nos seus corações. Senhor, me ajude, prospere o nosso ministério, Senhor, isso, coisas boas. A gente pede coisas boas para Deus, né? Acho que ninguém nunca pediu coisas ruins para Deus, né? Todo mundo pede coisas que são boas. Mas por que Deus não atende esses pedidos que parecem ser coisas boas para nós? Vamos lá, Tiago capítulo 4. O livro de Tiago é uma exortação atrás de exortação, né? Acho que o irmão estava inspiradíssimo para dar o chicote em nós. Que os 5 capítulos são só de exortações profundas para a nossa vida, né? Tiago capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres egoístas. Olha só que interessante. Nós lemos lá no Salmo, que foi escrito muitos e muitos anos antes aqui de Tiago. E ele vai falar aqui de pedidos e recebimentos e não recebimentos. E ele começa falando do quê? De inimizades entre os homens, de conflitos internos que há dentro dos corações, que estão separados de Deus por causa da guerra entre o pecado e a santidade. Então, vocês pedem e não recebem. Por quê? Vocês pedem coisas boas para Deus, mas é pelos motivos errados. E Deus, Ele quer te atender. É o prazer de Deus alegrar os seus filhos. Mas nós precisamos nos entregar para o Senhor e termos os motivos verdadeiros. Confiarmos no Senhor, aprofundarmos o nosso relacionamento com Ele e deixarmos essas coisas, contendas, guerras, invejas, cobiças. As paixões que guerreiam dentro de nós. Como Paulo falou, né? O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, quando vejo, eu já fiz. Há uma guerra dentro de você, da sua natureza pecaminosa e da santidade que foi te exposta quando você ouviu ou se teve contato com a palavra de Deus. Porque quando você tem contato com a palavra de Deus, o Senhor, Ele vem, Ele começa a agir dentro de você. Como a gente viu naquele teatro. Quantos estavam aqui ontem e viram o teatro que foi apresentado ali, né? Quem não estava aqui, eu vou falar rapidinho.
a menina colocou Jesus no banco da vida dela e falou: Jesus, toma as decisões. Aí ela ia viver a vida e esquecia que Jesus estava no controle. Jesus falava: olha, isso aqui não condiz com o que eu desejo para você. Ela: Jesus, sai daqui. Sentava no banco, quando nem via que chotava Jesus do banco e já começava a tomar as decisões novamente. E aí a gente se pergunta: por que a nossa vida vai para o rumo totalmente diferente do que você está esperando? Porque você faz isso. Essa é a guerra que está dentro do seu coração. Você quer se aproximar do Senhor, mas quando vê, você já enxotou Ele para fora da sua vida, no seu dia a dia. Está tomando suas próprias decisões, deixando que os sentimentos pecaminosos corrompam o seu coração. E aí você ora, pede, e ainda culpa a Deus de não ter recebido. Pô, mas Deus não, Deus não existe. Eu não vou vir mais na igreja porque esse Deus aí não serve para mim. Como se ele fosse um Papai Noel, né, que tivesse que atender todos os nossos desejos. Isso é um comportamento imaturo, infantil. Nós precisamos amadurecer como pessoas, como cristãos. Deixar de lado as guerras, contendas, os sentimentos minuciosos. Que você pensa assim: não, o irmão é assim, eu não. Como o pastor falou aqui, o sentimento... Tem pessoas que se colocam numa cadeira de santidade tão grande, porque estão comprometidos com religiosidade, e não percebem que há julgamento, que há inveja e tantas coisas que afastam uns dos outros. Sabe, irmãos, a gente vive no nosso automático. A gente não repara o que a gente faz no dia a dia. Quando a gente chega na igreja, aí começa, dá uma pensadinha assim. Vida com Deus é você, desde a hora que você levanta, o seu coração já tem desejo de ouvir o que Deus tem para falar para você, de viver em revelação, de revelação em revelação, sentindo fome, sentindo sede, e deixando doer o que precisa doer, para que Ele nos restaure. A Bíblia diz que Deus fez a ferida, mas Ele vai ligar. Sabe por que Deus permite sofrimentos em nossas vidas? Os sofrimentos, eles são para exatamente tirar de dentro de nós esse tipo de sentimentos aqui. Porque esses sentimentos, eles nos separam de Deus. Nós estamos num mundo de pecados, somos decaídos. E para que a gente se aproxime do Senhor, nosso coração precisa estar limpo. Nós precisamos nos deixar limpar pelo Senhor. E muitas vezes os sofrimentos da vida, eles são oportunidades para que o nosso coração esteja limpo e que os nossos desejos sejam alinhados com a vontade de Deus. E nós possamos ser pessoas felizes, alegres, que espelham a glória do Senhor e atraiam mais pessoas para a simplicidade do Evangelho. Aleluia, essa vida é gloriosa, é gloriosa. Às vezes você fala assim: mas já faz muitos anos que eu estou vivendo isso. Ontem mesmo a gente teve uma conversa dessa lá em casa. E eu falando com o pastor Gilvan. E ele falou assim: mas já faz 14 anos. E eu falei: vamos continuar aprendendo, a vida é sobre isso, vamos continuar crescendo, vamos aproveitar cada oportunidade para crescermos, porque a vida é sobre isso, não é sobre um lugar onde nós vamos chegar, mas é sobre o que o Senhor está fazendo dentro de nós, como pessoas, para que a glória dEle seja atraindo mais pessoas para o seu reino. E se não aconteceu ainda, é porque há essas coisas dentro do seu coração. Há inveja, há sentimentos facciosos, há contendas. Os seus membros desejam mais o pecado do que a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Pode ter certeza que quando você pede, você está alinhado com a presença de Deus, você vai receber. E se você não está recebendo, sonde o seu coração. Como eu falei aqui,
É dia a dia, na sua semana, quando você acorda, já pense, já se inspire no Senhor. Quando você faz alguma coisa, quando você fala uma palavra, analise. Estou julgando alguém? Estou falando mal do meu irmão? Estou desejando mal para o meu irmão? Faça esses exercícios. Se tem uma pessoa que te incomoda, sabe o que você faz para ela? Declara bênçãos na vida dela, mesmo que você não queira. Isso é exercício de coração. Force o seu coração a amar. Force o seu coração a abençoar. Comece a tirar de dentro de você coisas boas. Porque aquilo que você dá, você vai receber. Sabe qual que é o nosso problema? Nossos sentimentos são invejosos, egoístas, porque a gente quer receber, mas a gente não quer dar. A gente fala assim, eu vou dar quando eu receber. Mas é o contrário. Você só vai receber quando você começar a dar. E dar não precisa ter coisas materiais. Quem está focado no material ainda está aqui em cima, na superfície. Quando nós saímos desse campo material e começamos a entrar na profundidade, você começa a perceber que nada depende das coisas materiais, mas daquilo que está no nosso homem interior. Porque quem confia em Deus, Deus é o seu recurso, Deus é a sua resposta. Nós não somos movidos pelas circunstâncias, nós somos movidos pela presença de Deus. Confia no Senhor, entrega para o Senhor, foi o que foi dito aqui, e é Jesus confirmando a sua palavra. Aleluia, Jesus. É necessário que nós possamos negar a nós mesmos. Essa é a vida que Jesus ensinou. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, diz que... Vamos lá no texto, vamos ler aqui. Interessante quando a gente tira um texto de um contexto. Glória a Deus, né? Lucas capítulo 9. Jesus diz assim no versículo 23. Jesus estava falando com seus discípulos, falando sobre identidade, perguntando para eles sobre quem ele era, como vocês veem ali nos versículos em diante. E Jesus falava assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Pois quem quer salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Então, para que nós possamos seguir a Jesus, é necessário um esvaziamento. O que é isso? Negar-se a si mesmo. Negar a nossa natureza. Quando nós nos encontramos com o Senhor, e Ele começa a sondar o nosso coração. E eu não estou falando aqui de tempo de igreja, nada disso. Às vezes nós estamos muito tempo na igreja, mas ainda nós não tivemos esse encontro com o Senhor. Encontro com o Senhor é exatamente isso, é você enxergar a você mesmo, com os seus pecados, com as suas falhas. E dizer e reconhecer, eu não sou nada sem Jesus. Eu preciso desesperadamente de Cristo na minha vida, que Ele me transforme, que Ele me molde, que Ele me guie. Absolutamente em todas as áreas, em tudo. Guie meus pensamentos, guie meu coração, guie meu caminhar, guie minhas finanças, guie a minha família, guie meu dia a dia. Diz aqui diariamente, é sobre dia a dia. Quando nós nos apresentamos no domingo à noite, como congregação, nos reunimos, nós vamos manifestar o que nós estamos sendo no nosso dia a dia. Se a glória do Senhor encher a casa e louvar é porque os crentes estão em comunhão no dia a dia. Mas quando nós estamos no dia a dia, invejando, falando mal, tendo coisas ruins, tirando do nosso tesouro, do nosso coração, coisas más, nós não estamos atraindo a presença do Senhor, nem tampouco Ele realizará os desejos do nosso coração. Então negue-se a si mesmo, diariamente tome a sua cruz. Evangelho é cruz. É interessante que quando a gente está olhando de fora, isso parece ruim, né? A gente tem uma impressão, credo, eu não vou, eu não quero isso aí para mim não. Deve ser horrível ser crente,
ter que negar a vida. Ah, eu gosto tanto de fazer isso, gosto tanto de fazer aquilo, de ir no pagode, no pagode mundano, e não é sobre isso. Quando a gente percebe que negar a si mesmos e encontrar-se com Jesus, uma realidade que ela está totalmente alheia do que qualquer coisa que nós pudéssemos sonhar ou imaginar, que existe uma vida de esperança, uma vida de paz, onde mesmo tristes nós nos sentimos alegres, onde não há sofrimento, onde não há dor, onde a gente consegue lidar com todas as adversidades desta vida, sentindo-se amados, seguros, protegidos por alguém que nos ama, onde o mundo se torna um lugar seguro para viver. Todas essas coisas que outrora pareciam parecia ruim, se tornam coisas maravilhosas para nós. Mas nós precisamos estar dispostos a acreditar nessa verdade. Acreditar que a vida que o Senhor tem para nós, do outro lado, do profundo, é uma vida maravilhosa. E Ele nos deu exemplo, né? Lá em Filipenses capítulo 2. Abram esse texto que é muito lindo. É um dos textos que revelam a profundidade do que Jesus fez e de quem Ele é. Filipenses capítulo 2. Estão comigo? Diz assim, capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha o resultado. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Que a nossa atitude tem que ser como a atitude de Cristo, que Ele é Deus, mas Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou do ser Deus. Ele é o máximo, Ele é a pessoa mais alta, mais elevada, e mesmo assim Ele não considerou isso e se tornou humano. Já foi a maior humilhação. Não bastando isso, Ele ainda se dispôs a morrer, a sofrer, a ser humilhado por amor de nós, por amor das pessoas. E nós somos tão egoístas, nós não fazemos isso como Jesus nos ensinou, e a gente quer que Deus nos atenda, sendo que nós às vezes não somos capazes de cuidar dos interesses das pessoas. Nós só pensamos nos nossos interesses. Essa geração é uma geração muito egoísta. Sabe, irmãos, é nos mínimos detalhes. Olha, não é em grandes coisas não. Às vezes tem uma pessoa, ou seu filho mesmo, está querendo a sua atenção, que é algo tão teoricamente fácil de dar, e a gente não se dispõe nem a dar uma atenção para alguém tão especial que está aqui do nosso lado. Somos tão egoístas, não queremos mais nos dedicar a ninguém. Queremos viver no nosso cercadinho, no nosso celular, fazendo só o que nos agrada. É confortável chegar na sua casa e se desligar de tudo e não ter que dar atenção para as pessoas, ou fazer um esforço por alguém, ou ter um necessitado, você não fazer isso por fazer, mas porque o seu coração se move. Ou então, nos reunimos, fazemos um tribunal da vida alheia. Quantas vezes nós fazemos isso? Julgando, condenando,
Quando a gente fala mal de alguém, meus irmãos, a gente se coloca num trono. Nós já não somos mais meros espectadores, mas nós nos tornamos juízes, como a palavra de Deus nos diz. Nos tornamos juízes das pessoas. A gente se coloca como superior. Se eu vou falar da atitude de alguém, eu olho para mim e falo, não, eu não faço isso, então eu sou melhor que a pessoa, e me coloco como superior. Esse não é um sintoma do Evangelho. É algo que nós precisamos nos atentar diariamente. Tome a sua cruz diariamente. Se você quer que os seus desejos sejam atendidos, o seu coração precisa estar alinhado à vontade de Deus. Se esvazie de você mesmo. A Bíblia diz aqui, em Filipenses, que porque Jesus se esvaziou, se humilhou, Deus o exaltou soberanamente, o colocou acima de todos, de todo nome, de toda língua, de todo joelho. É isso que acontece quando nós nos esvaziamos. Deus nos coloca em posições de exaltação, não porque merecemos, mas porque Deus, Ele ama um coração humilde. Porque o coração humilde, ele é a identificação com o Senhor Jesus. O coração orgulhoso, exaltado, é uma identificação com Satanás, que é o pai daqueles que andam nesse caminho. Então, seja uma noite que Deus possa sondar o seu coração. Se permita. Quando Deus tocar no seu coração, não se feche para Ele. Se abra. Não se trata de mim, do pastor ou de quem quer que seja. É sobre você e um relacionamento com o Senhor. É a coisa mais gloriosa, eu posso garantir e afirmar para vocês, com toda a segurança do mundo. Ter um relacionamento com Jesus é a coisa mais preciosa e mais importante que existe sobre essa terra. Você pode morar numa bela casa, você pode dirigir um belo carro, você pode ter filhos lindos, cheirosos, maravilhosos, que nem eu falo para os meus filhos, inteligentes, saudáveis. Você pode ter uma família linda, você pode ter tudo que alguém possa sonhar aqui nessa terra. Mas se o seu relacionamento com Jesus não for a coisa mais importante, nada disso bastará. Você vai ter tudo isso, mas o sentimento é um vazio, é uma solidão, é algo que só Jesus pode preencher. E abrir o coração para Jesus entrar é sinônimo de que esses maus sentimentos têm que sair, para que essa glória, esse amor possam habitar dentro de nós. Essa é a melhor vida, é a melhor vida, é a melhor vida na terra, é a melhor vida no céu, onde Jesus está, onde a presença de Jesus está. É o céu em nós. Eu quero que você feche os seus olhos agora e comece a refletir. A sua casa é o céu aqui na terra? O seu lar é a indústria da felicidade? A sua vida é um altar de adoração? Ou dentro de você ainda estão os maus sentimentos, os maus pensamentos, aquilo que te corrói? Nessa geração onde é tão fácil se comparar com as pessoas e desejar aquilo que é do outro e não pertence a você. Quero que você feche seus olhos e comece a pensar. Traga o seu coração para fora. Jesus está aqui. Ele que vai sondar o seu coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso, mas Ele sonda os nossos corações. Ele te conhece, foi Ele que te fez, foi Ele que te formou, mesmo antes de você existir. No ventre da sua mãe, Jesus já te conhecia. Ele sabe dos seus dias, Ele sabe daquilo que você precisa, Ele sabe dos desejos do seu coração. E eu posso te dizer, Ele quer atender cada um deles, mas a sua motivação, a intenção do seu coração tem que estar alinhada com o seu coração, com o coração de Deus. Que nessa noite você possa tirar os maus sentimentos. Diga assim para o Senhor: eis-me aqui. Fala aí dentro de você: eis-me aqui, Jesus, tira isso de dentro de mim. Eu preciso da tua presença, Senhor. Eu nem sei que sentimentos que eu tenho. Muitas vezes a fuga já está tão grande, Senhor, que eu nem sei se eu tenho inveja. Eu nem sei, Jesus. Me mostra através dos meus frutos aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho sido, Senhor.
Ah, Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor quer revelar o coração de cada irmão, Senhor Jesus. A tua presença santa quer salvar, quer reconciliar, ó Deus, o homem, para que haja justiça sobre a terra, para que a tua glória seja manifestada, Jesus. O Senhor é especialista em consertar os nossos corações. Ah, Jesus, e o Senhor se agrada de realizar o desejo dos teus filhos, como um bom pai, ó Deus, se agrada em trazer coisas boas. Quanto mais o Senhor não se agradará de realizar os nossos desejos, Senhor. Deus, que nós possamos enxergar o Senhor como verdadeiramente o Senhor é nesta noite. Abra os olhos, ó Deus, de cada um dos teus filhos, para que eles vejam a tua glória, Senhor. Ó Deus, e que os pecados sejam trazidos à existência, para que eles sejam sarados, sejam curados, Senhor, dessa vida miserável de separação, essa vida miserável, ó Deus, de inveja, de contendas, de guerras, de sentimentos facciosos, ó Deus. Que não haja barreiras, Senhor, entre nós. Ó Senhor, mas que nada nos separe da tua glória, Senhor Jesus. Que nessa noite seja noite de reconciliação, Senhor. Todo orgulho caia por terra, Senhor. Toda identificação com Satanás, os seus demônios, caiam por terra, Senhor. Para que o nosso coração seja livre para viver na tua presença, para andar na tua glória, Senhor. De glória em glória, Senhor Jesus. Desfaz as barreiras, desfaz as amarras, Senhor, de cada coração nesta noite. Converta, Senhor Jesus, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, das famílias, Jesus, para que a sua glória se revele, ó Senhor, nas famílias e no meio da tua igreja, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para agir dentro de nós. Nós queremos dizer: eis-nos aqui. Sonda, Senhor, sonda. Traga o quebrantamento, Jesus. Ó Deus, isso que nós estamos sentindo agora, é o Senhor que está movendo na nossa vida. Nós não queremos falar não, nós queremos falar sim para o Senhor, ó Deus. Ah, Senhor, que os desejos, Senhor, não seja a nossa busca, mas a nossa busca seja pela tua presença, para que a nossa vontade, Senhor, esteja alinhada com o teu querer, Senhor, para nós. Ah, Jesus, muito obrigado, Senhor. Revela agora, Senhor, a cada coração, aquilo que nós necessitamos, sermos sarados, sermos curados. Que a nossa vida não seja, Senhor, de murmuração, mas seja de contentamento, Senhor. Que nós sejamos gratos a Ti por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor é. Ah, começa a falar com Jesus agora. Abra sua boca. A Bíblia diz que aquele que crê no seu coração e começa a falar com a sua boca, Deus está trazendo à existência aquilo que você deseja, mas você precisa agir, falando, reconhecendo que o seu coração precisa dele, que é como uma terra seca, necessitada da chuva. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor, para que toda barreira seja quebrada em nome de Jesus. Que precisa de atitude, uma atitude nossa, uma postura, um posicionamento contra o pecado, um posicionamento de coração, um posicionamento de mudança. Muitas vezes serão processos longos até que as coisas aconteçam, mas não desista. Faça esse posicionamento hoje. Acorde você com o seu coração, faça um acordo com o seu coração nesta noite, de não expulsar Jesus das suas decisões, mas que seja noite de decisão aí dentro de você. Se você deseja vir até aqui na frente, nós vamos orar, mas se você quiser ficar aí no seu banco, abra o seu coração, para que o Senhor Jesus entre, e Ele faça a obra. Ele está aqui nesta noite, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que venceu. Ele quer te dar tudo aquilo que você deseja, mas Ele quer te curar, Ele quer te sarar, Ele quer te aproximar, Ele quer estar com você todos os dias. Ele quer falar ao seu coração, Ele quer te trazer alegria, Ele quer te trazer revelação. Ah, Jesus, como é maravilhoso viver em Tua presença, Senhor. Eu quero te agradecer nesta noite por cada sofrimento, Senhor. Oh Deus, que eles me levaram para o Senhor. Oh Deus, me levaram a esvaziar-me de mim mesmo, Senhor, a poder reconhecer, oh Deus, os meus pecados, que são tantos. Obrigado, Jesus, pelo sofrimento que molda as nossas vidas, Jesus. Obrigado, Senhor, porque toda espera, ela vale a pena, Senhor, na Tua presença. Oh Deus, muito obrigado por anos de busca, Senhor, na Tua presença, porque eles não serão em vão, ó Deus.
Oh, Jesus, obrigado pela resposta, Senhor. Obrigado pelas confirmações. Obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos. Obrigado, Jesus, porque dói, mas é a melhor coisa desta vida, é conhecer o Senhor e a Tua face, Jesus. Não há nada que se compara a Ti, Senhor. Tu és o tesouro mais precioso. Tu és, Senhor, a nossa riqueza, ó Deus. Não há nada neste mundo que se compare a Ti. Ai, Jesus, muito obrigado, Senhor, porque os nossos olhos viram a Tua vinda, Senhor. E o Senhor tem se revelado a cada um de nós. Revela, Senhor, revela, Senhor. Revela, Senhor, revela a cada coração nessa noite, ó Deus, o que é realmente importante, Jesus. Oh, Deus, que são as pessoas. Oh, Deus, que são os relacionamentos. Oh, Deus, que é viver em paz consigo mesmo e com o Senhor e com os nossos irmãos. Ah, Jesus, que a evidência do Evangelho caia sobre nós, sobre a nossa igreja, Senhor. Oh, Deus, que nesta casa, Senhor, hajam pessoas reconciliadas uns com os outros, Senhor. Que os irmãos tenham unidade de coração, unidade de espírito, Senhor. E todos aqueles, Senhor, que não fazem essa obra ou são contrários à Tua palavra, Senhor, que sejam convertidos ao Senhor, em nome de Jesus. Nós amamos, Senhor, Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós Te amamos, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um abraço no irmão aí? Em nome de Jesus.